Universo Diverso, com Luciana Neri. No mês de abril é comemorado o aniversário da Língua Brasileira de Sinais, que é o mês em que essa língua foi reconhecida nacionalmente como direito linguístico da comunidade surda. Libras. Para falar sobre o tema, convidamos Jaqueline França. Ela é professora, mestranda e tradutora intérprete de Libras. Jaqueline, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos falar sobre a comunidade surda, né? Qual é o número dessas pessoas aqui no Brasil e no mundo? No Brasil, estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas tenham algum tipo de perda auditiva. E dentre esta estatística, cerca de 2 milhões de pessoas são consideradas surdas com perda auditiva severa ou profunda. Isso representa 1,3% da população brasileira. No mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de 1 bilhão e 500 mil pessoas no mundo têm alguma perda auditiva. É muita gente, né? Qual a importância da língua brasileira de sinais para essa comunidade, Jaqueline? A língua brasileira de sinais, Libras, é fundamental para a comunicação e a inclusão das pessoas surdas na sociedade. Ela permite que os surdos se expressem de forma clara e compreendam o mundo. A língua brasileira de sinais, ela é utilizada pela comunidade surda no Brasil e é uma língua visoespacial, o que significa que a comunicação é feita por meio de gestos, expressões faciais e movimento das mãos. É uma língua exatamente igual à língua portuguesa, só que com sinais? Libras possui gramática própria, uma estrutura distinta da língua portuguesa, e é fundamental para a comunicação e a inclusão das pessoas surdas na sociedade. Além de ser uma ferramenta rica em comunicação, Libras também é uma expressão cultural, refletindo a identidade e as experiências da comunidade surda, seja aqui na nossa cidade ou em qualquer parte do nosso Brasil. Jaqueline, quais são os marcos históricos importantes para essa população com surdez, desde então, de 2002 até aqui? A partir da promulgação da Lei 10.436 de 2002, que reconhece a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão oriunda do povo surdo, após isso nós tivemos também alguns marcos importantes que favoreceram a população surda. Foi o Decreto 5626, que é um decreto que regulamenta a Lei 10.436, e ela estabeleceu diretrizes para a inclusão da Libras no sistema educacional, promovendo a formação de professores bilíngues e acessibilidade. Logo após, em 2008, nós tivemos a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, e essa política reforçou a importância da inclusão de alunos surdos nas escolas regulares com o suporte da Libras. Jaqueline, perda auditiva e surdez são a mesma coisa? As pessoas com perda auditiva, clinicamente, são pessoas com deficiência auditiva. Mas na cultura surda, isso acontece de forma diferente. As pessoas surdas são aquelas que têm perda auditiva severa ou profunda, que não conseguem ouvir sons da fala e têm dificuldade de compreender o que fala, mesmo com o uso do aparelho auditivo. Às vezes, essa pessoa se nega a usar o aparelho auditivo porque ela prefere se comunicar através da língua de sinais, que dá melhores condições para que essa pessoa possa ser compreendida e ela passa a ter uma identidade surda. E a deficiência auditiva? Quando a pessoa é considerada com deficiência auditiva? São pessoas que têm resíduo auditivo, ela pode ter uma perda auditiva leve ou moderada, e essas pessoas são capazes de ouvir sons, elas podem interagir com as pessoas que falam com o uso do aparelho auditivo ou um implante coclear para melhorar assim a sua condição de surdez.
O implante coclear, também chamado de ouvido biônico, é um dispositivo eletrônico que substitui a função do ouvido interno em pessoas com perda auditiva profunda. É uma prótese que estimula diretamente o nervo auditivo, mas não pode ser usado por todas as pessoas com esse tipo de deficiência ou problema auditivo. Jaqueline, o que significa a metodologia bilíngue para a educação dos surdos? A metodologia bilíngue para surdos na educação refere-se ao modelo de ensino que utiliza duas línguas, a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa. Esse modelo de ensino ela tem por objetivo promover a inclusão e o desenvolvimento integral dos alunos surdos, respeitando a sua cultura e a sua identidade. Então, a primeira língua dos surdos, a gente chama de L1, é a língua utilizada e a principal comunicação e a instrução dos surdos na sala de aula. Essa língua, esse modelo de ensino, permite que os alunos surdos compreendam melhor os conteúdos, sabendo que a Libras é uma língua natural. E às vezes, em alguns textos, nós encontramos também alguns autores dizendo que a Libras, como o L1, é uma língua materna, é uma língua mãe. É a língua que dá todas as condições para que esse indivíduo, para que esse aluno, ele aprenda, primeiro a sua língua e depois a segunda língua, que é a língua portuguesa, que é ensinado como segunda língua. Isso significa que a língua portuguesa, então, fica em segundo plano? Por que isso, Jaqueline? Ela é ensinada a forma escrita. E o objetivo desse ensino é contribuir que os alunos surdos desenvolvam habilidades com a língua portuguesa, para que eles possam se comunicar, interagir em contextos mais amplos, em ambientes de trabalho e na sociedade em geral. Então, a Libras, como L1 é a Libras para surdos, e a língua como segunda língua para surdos é a língua portuguesa, na modalidade, então, escrita. Vamos falar, Jaqueline, da cultura surda. O que é isso? Como ela se constitui? Eu sempre costumo dizer que a cultura surda, além de ser rica e diversificada, ela é uma cultura multifacetada. Nós não temos um padrão de surdez, um padrão de pessoas surdas. Cada pessoa surda carrega dentro de si as suas especificidades, a sua identidade. O que forma essa cultura dentro da sociedade, Jaqueline? A língua de sinais, por exemplo, é um dos principais elementos da cultura surda. Não é apenas uma forma de comunicação, mas é um meio também de expressão cultural e de identidade. Essa identidade, muitas pessoas surdas se identificam fortemente como parte da comunidade surda, que valoriza a cultura, a língua, e a surdez ela é vista como uma característica cultural e não uma deficiência. Ou seja, eles não têm limitações. Eles possuem barreiras comunicacionais. Quando eu chego até um determinado local, algum órgão, algum encontro social e que eu não conheço a língua de sinais, eu fico impedindo que essas pessoas sejam compreendidas na sua forma de se comunicar, na sua forma de ser entendida. E para promover essa inclusão, dessas pessoas surdas na comunidade de Vitória da Conquista, especificamente, quais ações podem ser realizadas? Na educação, precisamos implementar programas de formação para professores em Libras, garantindo que as escolas tenham profissionais capacitados para atender os alunos surdos. A acessibilidade em eventos públicos, garantir que os eventos culturais, esportivos, sociais, onde envolva arte e cultura, tenham intérprete de Libras disponíveis para que essa comunidade possa participar de forma plena desses eventos. Nos serviços públicos, a gente pode treinar os funcionários de serviços públicos, nos hospitais, delegacias, órgãos municipais, para atender as pessoas surdas, incluindo também a disponibilização de intérpretes de Libras.
Transporte, a gente também pode adaptar o transporte público para que todas as informações sobre rotas e horários, né, sejam disponibilizadas em Libras, né, por meio de painéis eletrônicos ou anúncios em vídeos. Precisamos promover eventos, campanhas de conscientização, que realizar campanhas educacionais para a população em geral sobre a cultura surda, a importância da inclusão, promovendo também o respeito e a empatia. Muito obrigada, Jaqueline.